O caminho da autotransformação. Eva Pierrakos. Capítulo 10. Parte 1. Infinitas possibilidades de experiência tolhidas pela dependência emocional. É lei universal que não podemos criar o que antes não concebemos. Tomando este conceito metafísico como um ponto de partida, o guia nos conduz diretamente ao nosso eu infantil, que, através de nossa contínua dependência de aprovação externa, nos mantém no âmbito estreito de nossas limitações. A felicidade, a realização, é nosso direito inato. Mas como podemos fazê-lo manifestar-se? Esta é uma palestra que, de fato, expande a mente. Saudações, meus caros amigos. Mais uma vez, tentarei ajudá-los a desprender-se do ponto em que, provavelmente, estão presos. Todos os grandes ensinamentos espirituais afirmam que a criação é infinita em suas possibilidades e que o potencial da humanidade para realizar essas possibilidades infinitas de felicidade jaz recôndito nas profundezas interiores do ser de cada pessoa. Quase todos vocês já ouviram essas palavras. Alguns acreditam nelas, pelo menos em princípio. Outros podem ter suas dúvidas quanto a aceitá-las, pelo menos em teoria. Procuremos agora superar alguns obstáculos que dificultam a compreensão desses princípios. Tudo no mundo existe em estado de potencialidade. Em primeiro lugar, precisamos compreender que ninguém cria nada novo. É também impossível que algo de novo passe a existir por si só. É possível, entretanto, que alguém desvende algo que já existe. É um fato incontestável que tudo, absolutamente tudo, já existe num outro nível de consciência. A palavra tudo não consegue transmitir a abrangência toda desse conceito. Quando alguém fala sobre a infinitude de Deus ou da criação, abarca-se apenas parte do significado. Não há nenhum estado de ser, nenhuma experiência, nenhuma situação, conceito, sentimento ou objeto que já não exista. Tudo no mundo existe em estado potencial que já contém em si o próprio acabado. O ser humano tem dificuldade em aceitar essa ideia porque ela é oposta ao seu modo de pensar, de ser e de experimentar em seu nível mediano de consciência. Mas, quanto mais você aprofundar a sua reflexão sobre essa questão, mais fácil lhe será percebê-la, senti-la e aprendê-la. Conhecer e compreender esse princípio de criação, de que tudo já existe e que os seres humanos podem desvelar essas possibilidades existentes, é um dos pré-requisitos para vivenciar a plenitude do potencial infinito da vida. Antes de criar novas possibilidades de desenvolvimento e amplitudes inteiramente novas de experiência em sua vida pessoal, você deve aprender a aplicar essas leis de criação às áreas problemáticas de sua vida em que se sente embaraçado, limitado, prejudicado ou preso.
A criação de uma personalidade sadia segue-se o desdobramento saudável do verdadeiro eu. Isto pode acontecer quando você aprende e compreende que as leis da criação só podem operar se você as aplicar primeiro às áreas conturbadas da personalidade. Qualquer possibilidade concebida pode ser realizada. Suponha estar imerso num conflito para o qual não vê saída. Enquanto não conceber uma saída, você não poderá realizar a possibilidade já existente de uma solução. Se seus conceitos forem confusos e fantasiosos, assim também serão as soluções temporárias que lhe aparecerão como possibilidades únicas. O mesmo se aplica à sua vida como um todo. Se você compreende verdadeiramente que existe um número infinito de possibilidades em qualquer situação dada, você pode encontrar soluções onde até agora era totalmente impossível encontrá-las. É prerrogativa sua como ser humano fazer uso dessas leis de criação para que essas possibilidades infinitas possam expandir-se, capacitando-a a participar plenamente desses dons da vida. Se sua vida parece limitada, isto acontece porque você está convencido de que ela deve ser limitada. Você não consegue conceber nada além do que viveu até agora e do que está vivendo no presente. Este é precisamente o primeiro empecilho. Portanto, para expandir suas próprias possibilidades de felicidade, sua mente deve aprender o princípio de que você não pode criar nada se antes não pode concebê-lo. Você deve meditar verdadeiramente sobre esta afirmação, pois a compreensão desse conceito lhe abrirá novas portas. Deve também compreender que existe uma grande diferença entre conceber possibilidades de expansão ou felicidade de um lado e fantasias de outro. Não nos referimos aqui ao devaneio melancólico e resignado que toma conta da fantasia como um substituto da insípida realidade e que, na verdade, é um obstáculo à concepção apropriada dos potenciais da vida. Você deve ter um conceito vigoroso, ativo, dinâmico do que é possível. Ao saber que algo que deseja já existe em princípio, você deu o primeiro passo para realizá-lo. A motivação negativa impede novas perspectivas. Portanto, convido a contemplar o que você concebe como possibilidades em sua vida. Se examinar com atenção, descobrirá em primeiro lugar que concebe possibilidades negativas que naturalmente teme. Quer evitar e contra as quais se defende. Quando você emprega a maior parte das suas energias psíquicas para defender-se contra possíveis experiências negativas, sua motivação é negativa. Uma motivação negativa não implica necessariamente uma intenção destrutiva. Nesse aspecto, uma motivação positiva também poderia significar uma intenção ou objetivo destrutivo. O ato de evitar uma possibilidade temida implica motivação negativa.
se examinar atentamente seus processos mentais e emocionais, você descobrirá que é motivado negativamente a um grau considerável. Este é um dos primeiros obstáculos que o trancafiam numa prisão imaginária e desnecessária. Naturalmente, isso se aplica a todos os níveis de sua personalidade. Aplica-se ao nível mental, onde você não consegue divisar as perspectivas infinitas de experiência, de expansão, de estimulação, de todas as espécies de possibilidades maravilhosas e felizes que você tem a prerrogativa de alcançar nessa vida. Existe no nível emocional, onde você não permite o fluxo espontâneo e natural de seus sentimentos, onde você se retrai temerosa, ansiosa e suspicazmente. Existe também no nível físico, enquanto não permite que seu corpo sinta o prazer a que foi destinado. Todas essas limitações que você se impõe de modo artificial e desnecessário. Um conjunto difundido de concepções errôneas. O outro obstáculo à expansão, à sua vida e à criação da melhor vida possível para você mesmo é o seguinte conjunto de concepções errôneas espalhadas pelo mundo todo. Abre aspas. Não é possível ser verdadeiramente feliz. A vida humana é limitada demais. A felicidade, o prazer e o enlevo são objetivos frívolos e egoístas que pessoas realmente espirituais devem abandonar em nome do seu desenvolvimento espiritual. O sacrifício e a renúncia são a chave para o desenvolvimento espiritual. Fecha aspas. Não precisamos explicar mais essas concepções falsas, profundamente alojadas, que com frequência são mais inconscientes do que conscientes. Mas é preciso que você descubra um modo sutil como se conforma com tais conceitos gerais, não importando em que acredite conscientemente. Você pode descobrir essas reações sutis constatando sua relutância em decidir-se a concretizar uma satisfação perfeitamente normal e inofensiva de uma necessidade genuína ou de um objetivo verdadeiro construtivo. Você sente como se algo o retivesse, paralisando seus esforços. Embora muitas vezes haja várias outras razões para essa relutância, algumas das quais analisaremos brevemente. E também geralmente, verdade que você simplesmente aceitou uma ideia negativa desprovida de sentido e de um propósito sadio. O medo da felicidade, do prazer e da expansão ampla nas experiências da vida baseia-se na ignorância de que essa realização pode existir ou de que você possui todos esses poderes, faculdades e recursos para criar e causar o que deseja. Baseia-se também em ideias errôneas como, entre aspas, o prazer é errado ou, entre aspas, é egoísmo querer a realização pessoal. O medo da felicidade também se baseia no medo de ser aniquilado e dissolvido se você confiasse no fluxo das forças universais e seguisse com elas.
Uma confiança dessas precisa renunciar à vontade e às forças do ego e exige a rendição às forças benéficas de sua natureza profunda. Artifícios para esconder dos outros nossa fraqueza e dependência. Todo ser humano abriga uma atitude de medo e de fraqueza. Visto que esse aspecto da personalidade em geral causa uma grande vergonha, ele é mantido em segredo, muitas vezes mesmo com relação à mente consciente. Artifícios diversos são inventados para ocultar essa fraqueza e dependência, que faz com que você se sinta totalmente impotente, incapaz de afirmar-se a si mesmo e até incapaz de proteger sua verdade e integridade. Quando é essa a área da alma afetada, a pessoa é compelida a vencer-se e atrair a si mesma para evitar a desaprovação, a repressão e a rejeição. A necessidade de ser aceito pelos outros em geral é menos vexatória do que os meios a que a personalidade recorre para abrandar e apaziguar os demais. Os modos de defender-se são psicologicamente tão fundamentais que você não pode ir longe em seu trabalho de autopurificação, a menos que trabalhe em ver como eles funcionam em sua vida. Todos os mecanismos de defesa que descobriu e que talvez tenha começado a remover são modos que você adota para reaver o que considera ser a aceitação aparentemente vital dos outros. Os modos de esconder sua submissão vexatória, muitas vezes através de uma atitude aparentemente contrária à indiferença e à hostilidade, ou de revolta e agressividade compulsiva e cega. A criança dependente que existe em você ainda quer a aprovação dos outros. Poucas coisas causam tanto sofrimento e vergonha aos seres humanos como esse ponto interior, medroso e fraco, que os faz sentirem-se impotentes e compelidos a trair a si mesmo. Você já sabe, meu amigo, que essa área da personalidade continuou criança. A criança ainda não sabe que a personalidade como um todo se desenvolveu e que não é mais desamparada e dependente. Os bebês crianças são desamparados e dependem dos pais, mas a parte infantil de seu ser não sabe ou não quer saber que isso não é mais assim. A criança depende dos pais em todos os aspectos básicos da vida: proteção, alimento, afeto e, por último, mas não menos importante, a dádiva de algo absolutamente necessário: o prazer. Um ser humano não pode viver sem prazer. Negar essa verdade é um dos erros mais prejudiciais. Sem prazer, o corpo, a alma, a mente e o espírito definham. Como adulto, e por seus próprios esforços e recursos, você é capaz de prover por seu próprio abrigo, alimento, afeto e segurança. E assim, pode também providenciar seu próprio prazer. Em todas essas áreas, você precisa ter contato, cooperação e comunicação com outros em vários graus. Você não consegue prover a você mesmo nenhuma dessas necessidades sem interagir com outras pessoas.
Mas essa interação é totalmente diferente da dependência passiva e frágil da criança. A pessoa plenamente adulta utiliza suas melhores forças, inteligência, intuição, habilidades, observação e flexibilidade para harmonizar-se com os outros no dar e no receber. Seu senso de justiça adulto o torna suficientemente maleável para ceder, e seu senso de eu o torna suficientemente agressivo para não ser pisado e prejudicado. O equilíbrio geralmente delicado dessas forças de comunicação não pode ser ensinado. Ele apenas pode surgir através do desenvolvimento pessoal. As crianças são incapazes de chegar a esse equilíbrio. Elas são rigidamente parciais em sua insistência em receber, pois essa é a sua necessidade. O mesmo se aplica ao prazer. Elas precisam ter a permissão dos pais para estabelecer e utilizar a fonte de todo o prazer nas profundezas delas mesmas. Através da permissão dos pais, a criança desenvolve a força e a segurança para fazer contato significativo. Quando você ainda precisa que outra pessoa o autorize a sentir o prazer, você ainda está na situação da criança ou do bebê. Repito isto. Não significa que se possa passar sem os outros. No caso do adulto, porém, a ênfase é deslocada. Adultos maduros encontram em si mesmos uma fonte inexaurível de sentimentos extraordinários. A insegurança e a fraqueza deixam de existir quando esses sentimentos são estimulados. Quando parte do seu desenvolvimento é detida, você espera que outra pessoa, um pai, mãe, substituto, lhe possibilite aurir da fonte profunda de seus mais nobres sentimentos. Você conhece e deseja esses sentimentos agradáveis, mas não sabe que não é mais uma criança dependente que precisa de licença para ativá-los e expressá-los. Essa é a sua tragédia humana, porque é assim que você entra num círculo vicioso. Sempre que uma concepção errada é aceita como verdadeira, imediatamente se cria um círculo vicioso, paralisando as forças do prazer, que são uma boa parte da energia que está à sua disposição. Assim, sua vida se torna fosca e opaca. Negar o prazer intenso de ser, o prazer de sentir, o fluxo de energia de seu corpo, de sua alma e de seu espírito, é negar a vida. Quando se nega isto a uma criança, sua psique recebe um choque provocado pela ausência repetida de prazer e, em consequência, pela presença repetida do desejo não satisfeito. O choque impede o desenvolvimento dessa área específica e, assim, a personalidade toda cresce desequilibradamente. Sua mente consciente adulta obedece o fato de que ainda existe dentro de você uma criança chorona, exigente, irritada e desamparada. Você não sabe que está livre para sentir o prazer, para realizar-se, para pôr em ação seus próprios poderes, para obter o que quer que necessite. Esta é uma das rupturas mais fundamentais da personalidade humana. Círculo vicioso e corrente de pressão.
é a segunda parte do capítulo 10, que vamos ler no nosso próximo vídeo. Até lá!